Então, pelo que eu entendi, vocês não estão propondo na causa, no processo, mudar o regimento da igreja, mas sim, na verdade, provocar sim o presbitério para que eles tomem um partido da situação que foi esquecida ou foi conduzida de uma forma que não é coerente nem com o próprio regimento deles. Nós concordamos com a igreja, nós respeitamos a igreja, nós amamos a igreja e nós entendemos que a igreja, o que ela fez está correto, está certo. O que está errado são os operadores do direito neste momento, que não estão observando o próprio estatuto, estão infringindo o próprio código de disciplina, estão maculando a honra da igreja em nome da igreja. Em nome de Deus, se persegue aqueles que adoram a Deus. É o nosso entendimento. O que nós queremos é voltem para o código de disciplina, julgue a causa e dê uma sentença. Porque se nós tivermos uma sentença, se ela for favorável a nós, muito bom. Se ela não for favorável, nós podemos apelar desta decisão para o concílio maior e nós podemos apelar para o concílio maior, que é o sínodo, e podemos apelar para o outro concílio maior, que rege e administra toda a igreja presbiteriana do Brasil, que é o Supremo Concílio. Mas como está parado no presbitério, nós não temos como exercer o nosso direito de contraditório e fazer uma defesa dentro de uma lisura de um processo legal. Só uma coisa também que eu acredito que eu entendi bem é o seguinte: a igreja da qual o Antônio Carlos representa a associação de membros sofreu uma intervenção. Uma intervenção. Isso é o quê? É uma espécie de instrumento meio que jurídico, constitucional previsto no próprio estatuto e regimento da IPB, essa intervenção. E a pergunta que eu queria te fazer do ponto de vista jurídico novamente é o seguinte: se é que é um instrumento de correção ou de sanção ou de disciplina, segue alguma espécie de escalonamento ou uma espécie de grau a ser observado, assim como a intervenção prevista na Constituição, ou seja, a União só vai intervir no Estado em última instância se tiver tais e tais e tais e tais requisitos preenchidos. Isso foi observado, também é assim na Igreja Presbiteriana, há previsão para isso no Estatuto, no Código de Disciplina, na Constituição da Igreja? Sim, na Constituição da Igreja há uma previsão. Se a falta é cometida por um membro da Igreja, quem deve tomar ciência e tratar o assunto e resolvê-lo é o Conselho da Igreja, dentro da esfera local. Quando há uma denúncia contra o Conselho e contra o pastor, porque o pastor, ele na Igreja Presbiteriana é jurisdicionado diretamente pelo presbitério. O pastor não é membro da igreja, ele é membro do presbitério. E se há uma denúncia contra o pastor, quem deve analisar, quem deve estudar o assunto e quem deve resolver a questão é o presbitério. Também como se há uma denúncia contra o conselho. O conselho não pode julgar-se a si mesmo. Então o presbitério julga. E neste caso está completamente correto. O presbitério tem que exercer a sua jurisdição sobre o pastor e sobre a igreja. Tá, a pergunta que eu queria te fazer também no seguinte sentido é o seguinte: da forma como o senhor coloca, e acredito que o vice-presidente da associação também tem conhecimento, a estrutura orgânica idealizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil aparenta ser bem sofisticada. Aparentemente, ela tem inclusive os mesmos órgãos e as mesmas instituições que o próprio Estado brasileiro, a própria República. Tem tribunal eclesiástico, tem um órgão de primeira instância, segunda instância, inclusive tem um Supremo, um órgão hierarquicamente superior. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, quem se sentir mais confortável, é no seguinte sentido: tem toda essa estrutura sofisticada e complexa por trás da instituição, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a instituição, ela possui capacitação ou possui membros, pessoas organicamente preparadas, tecnicamente formadas
para executar toda essa complexidade de grau hierárquico, notificação, devido ao processo legal, porque uma coisa é você ter tudo isso idealizado no estatuto. Sim. Outra coisa é você ter braços para, de fato, fazer essa realidade sair do papel. E eu estou perguntando isso por quê? Porque a Constituição democrática do Brasil, um Estado de direito constitucional, é uma Constituição, inclusive, considerada analítica e estudada por vários outros estados. Enfim, no papel ela é muito bonita. Tem lá um monte de instituição, um monte de órgão, um monte de autarquia, um monte de procedimento que tem que ser respeitado. Os direitos constitucionais do artigo 5º, é até difícil você conseguir falar de qual ali do início ao fim. O artigo 5º é por demais extenso e são todos direitos fundamentais, ou seja, não podem ser sequer revogados ou modificados. Tem uma cláusula pétrea lá que segura eles no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, a Constituição é linda quando a gente vai para a realidade do Estado brasileiro, que é um dos estados, e eu não vou falar um dos estados para não pecar aqui, que mais investe no serviço público, que tem o maior gasto público de todos, a gente vê que ele não tem braço para cumprir 1/3 do que ele diz que vai fazer ali. A minha pergunta é o seguinte: e a Igreja Presbiteriana? Tem essa Constituição com a sofisticação, tem até Supremo, e quem que está lá exercendo esses cargos? E isso é exercido? Tem pessoas suficientemente capazes, por exemplo, para tocar de forma técnica e jurídica um tribunal? Olha, eu vou te responder com coisas factuais. Se tivesse essa mão de obra capacitada para tal, se você seguir os preceitos no que rege o manual presbiteriano, as duas denúncias, se você seguir o que rege a Constituição, se ela já não tem as duas testemunhas, elas não deveriam nem ter sido aceitas, elas já deveriam ter sido devolvidas. Então, mais ou menos. Então, ao meu ver, existe a falha operacional. Por exemplo, dentro do presbitério existe a sua Comissão de Legislatura e Justiça. Ela analisa o documento para saber se esse documento é aceito ou não. Então, vamos tomar a primeira questão, uma questão técnica. Eu vou ler ali. Opa, aqui nessa denúncia é contra um pastor. Tem as duas testemunhas, 3 testemunhas? Não estou nem entrando no mérito. Não. Essa aqui também não. Então, esse documento não era para ter sido aceito. Então, respondendo a sua questão, tem o pessoal capacitado para tal? Com esse fato, não. Resposta simples, não. Então isso é tem uma das realização talvez até um pouco parecida com a nossa Constituição. Entendeu? Analítica, ou seja, extensa, prevendo várias situações, comissão de legislação e justiça, tribunal, tem que notificar para um lado, notificar para o outro, dar vistas, elaborar relatório, mas na hora de fazer, efetivamente não tem pessoas ali dentro com essa da legislação, ela é perfeita. Ela te dá o direito de contraditório, ampla defesa, ela dá transparência ao processo, o processo, na teoria, seria perfeito. Mas o operacional é que está o problema. Hein, Antônio Carlos, dentro disso que você está falando é interessante, porque o artigo 50 do Código de Disciplina diz que, instaurado o tribunal, o presidente nomeia um relator, o secretário faz a autuação e, depois de autuado, entrega ao relator e o relator tem 10 dias para prestar um relatório. Se vai realmente se conduzir o tribunal, se as denúncias são factíveis, ou se ele faz ali a proposição de encerramento. Interessante que não foi feito esse relatório. Em 2019 não se fez, em 2020 não se fez. Este relatório não foi feito sobre admissibilidade das denúncias. Não houve admissibilidade das denúncias em 2019, não houve em 2020. Então, a pergunta do Dr. Júlio é assim: os operadores do direito... Fui promovido a doutor. Primeira vez que chamar de doutor aqui. Eu sou sempre chamado de acriano. O Acre não existe. Tem uma entrevista que isso não acontece. E aí agora eu fui promovido a doutor. Então, a pergunta do Dr. Júlio é a seguinte: os operadores do direito dentro da igreja presbiteriana, eles agem muito mais por paixão, agem muito mais por romantismo,
no intuito de querer defender a igreja. A igreja é bela, a igreja é maravilhosa, e qualquer um que, hipoteticamente, contraria os dogmas da igreja deve ser excluído da igreja, deve ser expurgado da igreja. Não há uma condição de um trazer, de um agrupar, de um ressociabilizar, de fazer com que aquele que caminha por um caminho adjacente seja trazido pelo caminho do eixo, pelo caminho da centralidade. Então, o romantismo e a paixão pela igreja faz com que se atropele todos os atos constitucionais e não se observa o próprio manual da igreja. Então, não há operadores do direito dentro da esfera do presbitério e do sínodo com capacitação lógica, racional, para técnico e científico fazer a elaboração do tribunal. E deixa eu fazer só uma pergunta aqui para comparar com outros casos parecidos. Só rapidamente. A resposta que eu dei para o senhor à pergunta, doutor Júlio. Promovido novamente a doutor Júlio. Doutor Júlio, na experiência que nós estamos vivenciando em relação a esse presbitério... Você deu uma resposta fática, aí o doutor veio e a este presbitério, o qual a Igreja Presbiteriana do Lago Sul é vinculada, e ao sínodo que a Igreja Presbiteriana está, a minha resposta baseou-se nele. Se eu não posso falar de uma amplitude da Igreja Presbiteriana do Brasil, outros presbitérios, outra situação que eu não tenho essa realidade. E aí eu já queria jogar mais uma aqui na fogueira, que é o seguinte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, então, só pode ter ministros homens exercendo cargos de direção e ordenação ao ministério. Isso daí, a princípio, não é inconstitucional, certo? É possível que uma convenção preveja isso, assim como outras religiões também têm isso. A própria Igreja Católica só pode ordenar padres, né? E eu acho que a maçonaria também é uma religião fechada, não sei, associação, né? Associação fechada para homens e não é constitucional. Aí é o ponto que eu quero jogar para você. Qual que é a diferença do teu caso para essas outras, por exemplo, da Igreja Católica? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós sabemos, respeitamos e entendemos que os concílios eles estão sob a direção de Deus e o que é determinado no concílio deve ser observado e respeitado. A Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena pastoras, não ordena ministras, então não há um exercício sacerdotal dentro da igreja para que se observe de forma da ortopraxia o que seja, então, um ministério feminino. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil nunca proibiu as mulheres de orar na igreja, de pregar na igreja, de dar estudos bíblicos na igreja. Aliás, nós temos institutos que formam mulheres. Por exemplo, o Instituto Bíblico Eduardo Lene, que está em patrocínio e que é presidido pelo presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O diretor é o reverendo Roberto Brasileiro. E lá se formam mulheres. E as mulheres são mandadas aos campos missionários, são mandadas às igrejas, às congregações e às comunidades para evangelizar as crianças, evangelizar os órfãos, evangelizar as mulheres, evangelizar os homens, os jovens. Então as mulheres são, dentro da Igreja Presbiteriana, um braço pastoral respeitado e chamado ao exercício da sua vocação. A princípio, as mulheres...